Esse é o motivo do porquê você não conseguir produzir conteúdo. Eu me chamo João Vitor, eu trabalho há 2 anos com tráfego pago, já investi mais de 20 mil reais em tráfego e nesse vídeo eu vou conversar um pouco com você sobre como produzir conteúdo com constância e aumentar a sua autoridade. Nesse vídeo eu vou te contar 3 coisas. A última, inclusive, é o que eu aplico e que fez total diferença na minha produção de conteúdo. Mas eu vou começar pela primeira. Definir metas claras de produção. Então, como é que eu defino? Como é que eu consigo criar conteúdo todos os dias? E a resposta é clara, você não consegue criar conteúdo porque você não foca em criar conteúdo. Você tem uma ideia uma vez ou outra e quando você está inspirado ou inspirada, você coloca a ideia em prática. E isso faz com que o seu conteúdo fique a céu aberto, a ver navios, né, que é a expressão, fique de qualquer jeito, fique largado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quiser produzir de fato conteúdo, é definir uma meta. E como é que você faz isso? Você pega um dia da sua semana, pode ser no sábado à noite ou no domingo, não importa, sua semana e define meia hora, 1 hora para definir o que você vai produzir nos próximos 7 dias ou 15 dias ou até um mês. Aí vai depender de você. Eu começaria com 7. O que é que eu vou produzir na próxima semana? Aí você tem que sentar e tem que definir uma meta. Você já deixa claro. Bora supor que hoje seja sexta-feira e eu vou definir o que eu vou produzir na próxima semana. Você já começa. Segunda-feira eu vou gravar um reel sobre um tema viral. Como ganhar seguidores no tráfego pago. Isso é algo viral, é algo que todo mundo quer, eu sei disso. Ou seja, eu já defini o tema e o estilo do vídeo. O tema e o estilo, lógico, tem que bater, né? Você tem que produzir um vídeo viral com um tema viral. Na quarta-feira você já pode trazer um conteúdo mais técnico sobre, por exemplo, como criar uma campanha de reconhecimento. É algo mais técnico, algo mais nichado. Então, isso vai variando. E na sexta você pode botar outro. Aí você vai variando, né? Você pode definir um estilo também. Por exemplo, você pode na segunda fazer um vídeo, na quarta uma arte pelo Canva mesmo, que é bem fácil de ser feito. E na sexta você pode trazer outro vídeo, ou outra arte, ou um carrossel, não importa. Mas o que importa é que você tem que definir uma rotina. Você tem que definir o que você vai fazer. E você já nesse primeiro dia que você vai definir todos os temas. Aí que você vai procurar, você vai pesquisar, você vai ver o que outras pessoas estão fazendo, vai pedir a ajuda do chat para criar seus conteúdos e você já define. Pronto, você já definiu o que eu vou fazer na semana. Agora, outra coisa que você pode definir, os stories. Quantos stories você tem que gravar por dia? Das duas, uma. Ou você coloca uma meta de story, eu tenho que gravar 10 stories por dia, todos os dias. Aí você grava, você vai contando, é só contar. Aí você vai criar constância. E isso é algo que fez muita diferença no meu Instagram. Porque eu percebi que quando eu comecei a gravar stories, por exemplo, minha conta no Instagram tem em torno de 300 seguidores. É bem pouco, sim, mas é porque eu não estou dedicando energia lá, senão eu já tinha aumentado esses seguidores, eu tenho certeza. Mas o foco no meu Instagram realmente eu não tenho focado tanto. Mas quando eu comecei a postar story, vídeo mesmo, às vezes eu posto imagem, mas focando em vídeo, eu já tenho 10 mil visualizações nos stories. E isso é algo, assim, para quem tem 300 seguidores é muito grande, é quase 10, 30 vezes mais. Porque se eu tenho 300 seguidores, vezes 10 é 3 mil, vezes 10 vezes 3 dá 30. Ou seja, eu tenho 30 vezes mais visualizações do meu conteúdo por causa dos meus stories. Então, lógico, com relação a seguidores, né? Mas isso é a vantagem de postar stories. Ou seja, é porque eu tô me dedicando muito no YouTube, mas se eu dedicasse mais energia no Instagram, eu tenho certeza que eu já tinha conseguido bater 1.000 até 2.000 seguidores. Então, se você quiser criar conteúdo, você tem que definir uma rotina, definir a sua meta. A segunda coisa, na verdade, isso já contribui um pouco na primeira, né? Que é a construção de repertório. Muitas pessoas sofrem, têm dificuldade na hora de criar conteúdo porque elas dizem que eu não tenho repertório, eu não tenho conhecimento, eu não tenho criatividade. Mas não, isso é mentira. Todos nós somos criativos e temos capacidade de ser criativo.
Hoje, por exemplo, na minha etapa de vida, eu sou muito mais analítico. Por quê? Porque eu trabalho muito com tráfego pago, e tráfego pago envolve dados, envolve análise de métricas. Então, eu tendo a ser muito analítico, isso acaba matando um pouco a minha criatividade. Mas quando eu invisto mais energia em ser criativo, em buscar repertório, em buscar aprender, e quando eu digo repertório é de uma forma geral, é pesquisar no seu nicho, pesquisar o que outras pessoas fazem, pesquisar os que os melhores fazem, e repertório de uma forma geral, como ler livros, assistir séries, ver filmes. Então tudo isso contribui para o seu repertório, e tudo isso é algo que você pode fazer para aumentar a sua criatividade. Então você tem que buscar começar a criar o seu repertório e fazer isso de forma rotineira, porque tem até um livro, né, que eu li uma vez, que é o Roube como artista, né? Que é sobre você pesquisar o que outras pessoas fazem para você conseguir criar a sua base de repertório para criar você mesmo. É você ver o que o outro está fazendo, pegar, né, várias partes do que todo mundo está fazendo e criar o seu de uma forma que você consiga atingir a sua persona. Último e não menos importante, e na verdade isso é algo que eu aplico em todas as áreas da minha vida, busco aplicar, né? Não é sempre que eu consigo, porque é o que eu digo, a gente sempre tem que ter a intenção de fazer algo e não definir isso como prioridade total da minha vida. Vou dar um exemplo. A minha intenção é conseguir cumprir todos os meus treinos da semana, e eu vou ser flexível a um ponto de eu conseguir de fato fazer isso, mas não é sempre que eu vou conseguir fazer. Então eu tenho que manter a constância, eu tenho que ter a intenção e ter a constância seja em qual área for, seja no meu desenvolvimento físico, no meu desenvolvimento espiritual, mental, ou no caso no meu desenvolvimento das minhas redes sociais. Eu tenho que manter a constância. Então a constância é a chave. Tudo isso que eu falei nesse vídeo sobre definir rotina, definir metas e sobre adquirir repertório é o que você tem que fazer com constância. Não é o que você consegue do dia para a noite, não. Isso é o que você consegue ao longo de muito tempo. Um mês, 2 meses talvez não seja o suficiente, mas depois de 3, 6 meses, 1 ano fazendo isso de forma constante, eu tenho certeza que você vai colher aquilo que você está plantando. Então tenha uma coisa em mente, você não vai fazer o que eu estou dizendo nesse vídeo e vai ter resultado de uma semana para outra, não. Isso é algo que você consegue de fato fazer, mas você precisa ter constância. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque todos os dias de segunda a sexta eu vou trazer conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.